Tudo começou com meu pai me olhando como se eu fosse uma estranha. Eu entrei na sala, sorrindo, com um bolo que eu mesma tinha feito para o aniversário dele. E ele simplesmente virou o rosto. Nem obrigado, nem parabéns. Minha mãe, que sempre foi mais discreta, apenas cruzou os braços e disse com frieza: "Não achamos apropriado você vir aqui depois do que fez." Na hora, eu congelei. "Depois do que fiz?" perguntei, mas ninguém respondeu. Ficaram em silêncio. Aquela cena foi a primeira de muitas. Meu nome virou um tabu dentro da casa onde eu cresci. Minha presença passou a incomodar. E tudo isso por causa de uma mentira, uma calúnia que destruiu a imagem que meus pais tinham de mim. Mas eu só descobri isso semanas depois. Antes disso, tudo parecia apenas estranho. Meus pais passaram a recusar meus convites. Se eu ligava, atendiam com frieza. Se aparecia, estavam sempre ocupados. Eu tentava entender, mas eles não falavam. Até que um dia, minha tia, uma das poucas que ainda falava comigo, deixou escapar durante um café. "Sua irmã disse que você tentou roubar dinheiro da empresa da família, que queria passar a perna neles." Na hora, meu coração disparou. "O quê?" perguntei, quase engasgando com o café. E ela repetiu, com todas as letras. Minha irmã tinha inventado que eu estava desviando dinheiro da empresa da família. A mesma onde eu trabalhava há mais de 10 anos. A mesma empresa onde eu fiz de tudo para modernizar os processos, trazer novos clientes, ajudar meus pais. E agora, eu era vista como traidora? Foi aí que tudo começou a fazer sentido. As reuniões canceladas, os olhares atravessados, as decisões sendo tomadas sem mim. Me excluíram da empresa aos poucos. Primeiro, tiraram minha senha do sistema. Depois, cancelaram meu e-mail. Por fim, me afastaram temporariamente, com a desculpa de uma reestruturação. Mas a verdade é que minha irmã sempre teve inveja. Desde criança. Quando eu tirava boas notas, ela fazia birra. Quando eu ganhava reconhecimento, ela fazia drama. Quando entrei na empresa e comecei a crescer, ela se sentiu ameaçada. Ela era mais velha, mas sempre viveu à sombra. E ela odiava isso. Com o tempo percebi que essa história não era só uma fofoca mal contada. Era um plano. Minha irmã se aproximou dos meus pais, começou a bajular, fazer média, fingir interesse. Ganhou a confiança deles. E por trás, foi plantando a semente da dúvida sobre mim. Primeiro disse que eu estava sobrecarregada, depois que eu estava distante. E por fim, lançou a bomba, que eu estava desviando dinheiro para uma conta pessoal. O pior, ela tinha criado provas. Sim, ela forjou e-mails, manipulou planilhas, fez parecer que alguns pagamentos iam para contas ligadas a mim. Até eu, vendo aquilo depois, quase acreditei. A injustiça era tão grande que eu perdi o chão. Passei dias sem sair de casa, me perguntando como alguém que cresceu comigo podia fazer aquilo. Me perguntando por que meus pais acreditaram nela tão rápido. Eu chorei, me revoltei, me calei e quase desisti. Quase. Até que um dia, mexendo em arquivos antigos, encontrei uma conversa salva no meu backup do celular. Uma conversa entre minha irmã e um ex-funcionário da empresa. Eles falavam claramente sobre como seria fácil afastar a queridinha e assumir o controle aos poucos. Na hora, meu sangue gelou. Ali, entendi que não era só mágoa, era estratégia. Minha irmã queria a empresa, queria os aplausos, queria o posto de herdeira. E para isso, precisava me eliminar da empresa e da família. Eu fechei o notebook, respirei fundo e disse para mim mesma: isso não vai ficar assim. Essa foi a faísca. A partir daquele momento, eu parei de lamentar e comecei a agir. A primeira coisa que eu fiz foi salvar aquela conversa em vários lugares. Backup no e-mail, no pendrive, no drive, no HD externo. Eu não podia correr o risco de perder a única prova que desmontava a versão da minha irmã. Depois disso, tracei um objetivo:
reunir tudo o que fosse possível para expor cada passo da farsa dela, mas de forma estratégica, sem alarde. A essa altura, eu já tinha sido afastada da empresa e ignorada pela família. Se eu explodisse, eles iam me chamar de louca, de invejosa, de ressentida. Eu precisava virar o jogo com inteligência, sem dar margem para ela escapar, e sem parecer que era pessoal. Minha sorte ou meu preparo foi que eu sempre fui detalhista. Eu tinha arquivos antigos salvos, contratos, atas de reuniões, registros bancários. Comecei a revisar tudo, dia após dia, noite após noite. Analisava os extratos, os comprovantes, os e-mails. E aos poucos, fui percebendo pequenos erros nos documentos que ela usou para me incriminar. Datas incompatíveis, nomes divergentes, pagamentos duplicados. Aquilo não tinha sido só armação. Tinha sido mal feita. Mas eu precisava de mais. Uma coisa era provar que os dados dela eram fracos. Outra era provar que ela estava por trás de tudo. E foi aí que tomei uma decisão arriscada. Fui atrás das testemunhas. Liguei para um ex-estagiário que tinha saído da empresa meses antes, de forma meio repentina. E joguei limpo. Contei tudo. Perguntei se ele sabia de algo. No início, ele ficou com medo. Disse que não queria se meter, mas depois de muita insistência, e talvez um pouco de consciência pesando, ele contou que viu minha irmã pedindo a outro funcionário que falsificasse um extrato. E mais, que ela ofereceu dinheiro para manter silêncio. Foi como se as peças começassem a se encaixar. Com a permissão dele, gravei a ligação. Depois entrei em contato com esse outro funcionário. Ele me bloqueou, mas um tempo depois me mandou um e-mail anônimo, com prints, muitos prints. Conversas dela oferecendo benefícios em troca de cooperação. Agora eu tinha tudo: prints, áudios, testemunhos. E o mais importante, uma linha do tempo clara, que desmontava a narrativa dela do começo ao fim. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir: fazer meus pais enxergarem a verdade. Eu sabia que se eu simplesmente jogasse aquilo na cara deles, iam reagir com negação. Meu pai é orgulhoso, minha mãe é emocional. Eles não suportam a ideia de terem sido enganados por uma filha. Ainda mais a filha que eles achavam ser a mais sensata. Então, montei o plano com calma. Escolhi o aniversário de casamento deles como o dia do confronto. Era uma data que toda a família estaria reunida. Inclusive minha irmã, toda sorridente, toda fingida como sempre. Me ofereci para fazer a surpresa da festa, o que me deu controle total do ambiente. Reservei o salão do prédio dos meus pais. Organizei tudo com um ar de filha que está tentando se reaproximar. Fiz questão de que todos os tios, primos e irmãos estivessem presentes. No fundo, aquilo não era uma festa. Era o palco da verdade. No dia cheguei cedo. Preparei uma reapresentação simples, discreta, mas direta. Um vídeo com os prints, os áudios, os trechos dos documentos manipulados. Tudo com datas, legendas e trilha suave. Nada agressivo. Só a verdade, crua. Quando minha irmã chegou, fingiu surpresa. Abraçou meus pais, elogiou a decoração. Típica atuação dela. E eu, por dentro, sentia o estômago virar. Mas mantive a postura. Esperei todos jantarem. Esperei os brindes. E então, pedi a palavra. Disse que queria fazer uma homenagem. Que passei meses refletindo sobre a nossa família. E que havia preparado um vídeo. Todos se calaram. As luzes diminuíram. E a verdade começou a passar na tela. No início, vi os rostos confusos. Depois, os olhos arregalados. Os sussurros. Minha irmã ficou branca. Tentou interromper. Mas eu já tinha previsto isso. A TV estava ligada direto no pendrive, sem controle remoto por perto. Ninguém conseguiu parar o vídeo. E ali estava ela, nos prints, nos áudios, nas mensagens, ela inteira exposta. Mas o plano ainda tinha um detalhe final. Antes de encerrar o vídeo, incluí uma gravação minha, falando com calma.
explicando que não era uma vingança, era uma resposta, que eu não queria ver minha família destruída por mentiras, mas que merecia, ao menos, ser ouvida. A sala ficou em silêncio e eu sabia. Agora ninguém mais podia fingir que não viu. O silêncio que ficou depois do vídeo era quase insuportável. Parecia que o ar tinha sido sugado da sala. Meus pais estavam pálidos. Meu pai com o maxilar travado, minha mãe com os olhos cheios d'água. E minha irmã parecia uma estátua. O rosto dela não sabia o que fazer. Se chorava, se gritava, se fingia indignação. Mas o corpo entregava. Ela tremia. Aos poucos, os murmúrios começaram. Os tios se entreolhavam. Uma prima chegou a dizer em voz alta: "Mas ela sempre foi assim, só que ninguém nunca quis ver." E aí foi como se a represa tivesse estourado. Meu pai levantou, disse com a voz firme que precisava conversar com minha irmã em particular. Mas ela não queria. Tentou desviar, tentou apontar o dedo para mim, dizendo que aquilo era tudo armação, que eu estava manipulando, que os áudios podiam ter sido forjados. Foi quando meu pai a cortou. "Chega, a gente acreditou em você sem questionar. E você mentiu pra gente. Você destruiu a própria irmã. E por quê? Por inveja? Por ambição?" Foi a primeira vez na vida que vi meu pai levantar a voz daquele jeito. Minha mãe, ao lado dele, chorava. Mas não por mim, nem por ela. Chorava por tudo. Por ter deixado isso acontecer dentro da própria casa. Por não ter percebido. Por ter virado o rosto quando eu mais precisei. Minha irmã tentou sair, mas meu pai a segurou pelo braço. Disse que a partir daquele dia, ela estava fora da empresa, fora da administração, fora das decisões. Que o advogado da família seria acionado para revisar todos os documentos assinados por ela nos últimos 2 anos. Ela saiu da festa fugindo, sem se despedir de ninguém. Alguns convidados até se afastaram dela. Outros evitaram contato visual. A máscara tinha caído. Mas para mim, a noite não acabou ali. Meus pais me chamaram para conversar. Pela primeira vez em meses, minha mãe segurou minha mão, disse que sentia vergonha, que não sabia se eu conseguiria perdoar, mas que queria ouvir. E eu falei tudo, sem gritar, sem acusar, só mostrei o que aconteceu. Nos dias que se seguiram, muita coisa mudou. Meus pais convocaram uma reunião oficial da empresa. Informaram a saída da minha irmã. Assumiram que tinham sido enganados. Me convidaram, na frente de todos, para assumir a coordenação geral da empresa, com poder de decisão, com carta branca para revisar processos, projetos e equipe. No começo hesitei, não queria parecer vingativa, mas entendi que não se tratava de vingança. Era justiça, era reparação. Aceitei. Passei as semanas seguintes reorganizando tudo. Recontratei pessoas injustiçadas, revisei contratos, implantei novas medidas de transparência. E pela primeira vez em muito tempo, senti que eu estava onde merecia estar. Não por ser filha, mas por ter lutado pela verdade. Minha irmã sumiu por uns meses. Depois soubemos que foi morar com uma amiga em outro estado. Tentou abrir um negócio próprio, mas parece que não foi para frente. As pessoas já não confiam nela como antes. A imagem de boa moça se perdeu. E, sinceramente, eu não vibro com isso. Não sinto prazer em ver a queda dela. O que eu sinto é paz. Paz por ter vencido sem precisar me sujar. Paz por ter sido ouvida. Paz por ver meus pais me olhando de novo com orgulho. E, principalmente, paz por saber que agora ninguém mais vai me calar. Hoje, a empresa vai bem. Meus pais se afastaram aos poucos da rotina, mas continuam presentes. Nos almoços de domingo, o clima é mais leve. Não tem mais aquela tensão velada. E eu continuo sendo quem sempre fui. Só que mais forte, mais atenta e mais segura de mim. Aprendi na dor que às vezes a pior traição vem de quem a gente mais ama. Mas também aprendi que a verdade tem força e que a paciência é uma arma, às vezes silenciosa,
mas devastadora. Se você chegou até aqui, me diz: você já foi traída por alguém da sua própria família?